1 João 1,8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Então, se uma pessoa chega e fala, eu não tenho pecado, eu sou santa, está pecando, porque nenhum de nós somos puros verdadeiramente de não ter pecado, mas nós somos puros através de que nós chegamos diante de Deus e falamos, Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me humilho diante de Ti, e eu estou aqui para falar que Tu cresce, Senhor, na minha vida e eu diminua, porque para ter mais Deus você precisa diminuir. E queria que vocês abrissem lá em Romanos 6:23. Diz assim, pois o salário do pecado é a morte. E quando eu li esse versículo, eu falei assim, misericórdia, Deus. E Deus me mostrou que nesse versículo, ele fala de 2 tipos de morte. Morte espiritual e morte física. E a morte espiritual acontece assim. Ó. Deixa eu pegar aqui um negócio para demonstrar. Tem alguma coisa para me apoiar? Para apoiar. Que esse daqui somos nós nas mãos de Deus. E nós somos um frasco com água limpinha, vocês estão vendo? Essa daqui é a nossa essência. E aí vem o pecado. E a gente sai, bebe, acontece isso. Ah? E a gente pega e mente. E não pede perdão para Deus. E aí a gente não ama o próximo, a gente fofoca, a gente faz um monte de coisa. E o pecado vai cada dia mais e mais nos sujando. E a gente sai para uma festa, fica com inúmeros garotos e inúmeras garotas, né? Porque hoje em dia a moda é ver quem fica com mais, né? E na hora, a gente escutando aquelas músicas, nos embriagando, nós pensamos que a nossa alegria está ali naquelas coisas, né? E no exato momento a gente pode até pensar que é a nossa verdadeira felicidade. Mas quando nós chegamos em casa, nós estamos pior do que nós já estávamos. E esse é o resultado do que o pecado faz com a gente. O pecado nos deixa sujo. O pecado, ele nos mata. Por isso que diz que o salário do pecado é a morte. E eu estava lendo a Bíblia, e lá em Isaías... Não precisa abrir não, tá, gente? Lá em Isaías... E lá em Isaías 1:18 diz bem assim, os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. E muitas vezes nós chegamos em casa e sentimos um vazio enorme por causa dessas coisas. E eu digo isso porque eu já passei por isso. E antes eu pensava que a minha felicidade estava no mundo, mesmo conhecendo a palavra de Deus. E chegou um certo momento que eu não aguentava mais. Eu chegava em casa e eu era atacada por todos os lados. Satanás fazia festa comigo. E era como se eu fosse um fantoche nas mãos dele e ele fizesse o que ele quisesse comigo. Só que teve um dia que eu disse, não, Deus, chega. E lá nessa passagem, logo depois, diz bem assim. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Aleluia! E Deus pegou todo o meu eu,
e fez isso. Jogou no mar do esquecimento do Senhor. E tudo aquilo que eu era antes, Deus me restaurou. E Ele fez de mim uma nova pessoa. Deus, Ele pegou aquele vaso quebrado e moldou. E Ele me deu um novo coração. Ele colocou essências que vêm da vontade dEle em mim. E sabe o que Deus fez comigo? Ele me fez assim novamente. E Ele mostrou para mim que nada importa das coisas que eu fiz lá atrás, porque tudo ficou lá, no mar do esquecimento do Senhor. E Ele também me disse que todas as vezes que Satanás quiser me acusar de todas essas coisas que foram para o mar do esquecimento do Senhor, é para me lembrar a Ele que Ele está debaixo dos meus pés. Amém? E se você crê, Deus vai fazer o mesmo na sua vida. Mesmo que você seja convertido, eu acho que nós devemos pedir perdão para Deus todos os dias. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque Deus, Ele é misericordioso para fazer infinitamente mais na minha vida e na vida de cada um que está neste lugar. E isso daqui que eu falei foi da morte espiritual, né? E da morte física, é como... Eu tenho exemplos disso. De uma pessoa que Deus chega e fala, olha, eu quero o conserto da sua vida. Eu quero o conserto. E a pessoa fala, tá bom, Deus, espera mais uns 5 minutinhos aí. E sai para a festa, né, para se divertir. E aí pega o carro embriagado e choca com um poste. Isso tem um trágico fim, né? E essa é a morte espiritual, que diz lá, o salário do pecado é a morte. E por que aconteceu isso? Porque ele estava em pecado. Porque ele não quis obedecer à voz de Deus. E é possível dizer não ao pecado? É sim, porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo, porque ele veio na Terra, se fez humano, assim como eu, como você. Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. E, como eu disse, ele teve o livre-arbítrio de escolher se ele queria ou não, e ele decidiu não. Porque ele decidiu ser santo, ele decidiu ser um exemplo para todos aqueles pecadores que resolveram buscar a face de Deus. Ele resolveu ser uma mudança nesse mundo, para que as pessoas possam seguir ele como exemplo, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus verdadeiramente. Amém? E lá em Hebreus 2:18... E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Então, isso daqui é o que eu disse. E Deus, ele... Se ele fez tudo isso, é porque ele sabe que nós somos capazes. Porque na palavra de Deus, aqui em João 2,14, diz assim: filhinhos, escreva vocês porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Então, quando vocês pensam que vocês não vão conseguir vencer o pecado, vocês conseguem sim. Porque antes mesmo de vocês nascerem, Deus já deu autoridade para cada um neste lugar a dizer: não, pecado, você não pode mais me dominar. E sabe quando você está naqueles dias que você se sente tão sufocado que
Você acha que você é tão pecadora que você não pode dividir os seus pecados com ninguém, porque se você dividir, as pessoas vão apontar o dedo na sua cara e falar: ah, você é da igreja e você faz isso, isso e isso? Você é da igreja e sai e faz isso, isso e isso? Então, fale tudo para Deus. Por mais que Deus saiba de todos os seus pensamentos, de todas as suas vontades, de todos os seus desejos, aqueles que existem lá no nosso mais íntimo, lá no nosso fundo do nosso coração, confesse para Deus, porque Ele é o único que vai te salvar, Ele é o único que vai fazer de você uma nova pessoa, Ele é o único que vai te perdoar. Porque Deus, Ele é misericordioso sobre a sua vida. Deus, Ele tira todas aquelas escamas que existem em nossos corações, nossos olhos, e joga tudo no mar do esquecimento do Senhor. E como nós conseguimos vencer o pecado? Não tem como nós vencermos o pecado ficando lá, né, na internet, assistindo televisão, MSN, né? Nós temos que vencer o pecado com convívio diário com Deus. Nós temos que vencer o pecado buscando a Deus. Leitura de Bíblia. E só assim, muitos falam que a Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro fechado, porque aberta a Bíblia é a boca de Deus para nós. Então, se você não procurar ter um momento só seu para Deus, você não vai conseguir. Porque se você não buscar, ninguém vai buscar por você. E se você não buscar, você vai ficar para trás. E lá em Tiago 5,16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, esse versículo aqui fala tudo, né? Porque Deus, Ele sabe de tudo que você está passando, mas você tem que abrir a sua boca e falar. Você tem que abrir a sua boca e falar: olha, Deus, eu estou passando por isso, me perdoa. Sabe, eu estou aqui diante da Tua presença me humilhando, Deus, porque eu quero mais de Ti. Porque sem Ti eu não sou nada. Sinceramente, eu não sou nada sem Deus. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus, mas eu sem Deus eu não sou nada. E confessar o nosso pecado, ele traz cura para nós. Ele traz cura para o nosso espírito. E muitas vezes, quando eu estava no mundo, eu não conseguia me desligar daquelas coisas, porque eu não chegava e não pedia perdão para Deus. E quando nós não pedimos perdão, nós continuamos nos sentindo ligadas àquelas coisas. Porque a partir do momento que você pede perdão, Deus tira todo o fardo pesado que existe em você. E Deus, Ele tem misericórdia sobre a sua vida quando você faz esse ato. E por isso que eu digo, se você está em pecado, você tem que chegar para Deus e falar: olha, Deus, eu abro mão de todo o meu eu. E eu estou aqui para receber mais de Ti. Amém? E quando nós chegamos na presença de Deus e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, isso significa que nós não vamos mais cometer aqueles pecados. E que se nós voltarmos a pecar outra vez, nós vamos pedir perdão, mas sempre de uma forma com o coração quebrantado. Porque às vezes acaba até tornando uma rotina, né? Você pecar e pedir perdão para Deus, pecar e pedir perdão para Deus, pecar e pedir perdão para Deus. E vai chegar um exato momento que você não vai estar com o seu coração aberto. Vai chegar um exato momento que você não vai nem ter mais remorso de pecar. E isso não pode acontecer, porque a partir desse momento, Deus, Ele vai ver que o seu pedido de perdão não vai estar sendo verdadeiro. E Deus não vai ter compaixão da sua vida. Porque todas as vezes quando nós chegamos diante da presença de Deus, nós temos que estar com o coração quebrantado, nós temos que estar querendo verdadeiramente o perdão de Deus.